falar do Dia Mundial do Rim. E aí hoje uma ação vai acontecer no shopping aqui de Fortaleza. Os participantes vão poder passar por alguns exames, gente, de graça, tá? Jojo, mulher, me conta tudo, todos os detalhes, o que mais? Exatamente, Catiúcia. Olha, como você mesmo falou aí, vai ter uma ação, até mesmo para a gente abordar esse assunto, que é os cuidados, toda a atenção que a gente tem que rir, porque o ser humano é teimoso, esquece de beber água, come errado, muito sódio, aí quem sofre é o rim, viu? Mas para falar um pouquinho mais sobre essa ação do Dia Mundial do Rim, todos os cuidados, os alertas que a gente deve ter também aí com a nossa saúde, é a Cláudia Oliveira, ela que é nefrologista. Cláudia, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ação que vai acontecer. Hoje nós estamos, a segunda quinta-feira do mês de março, no mundo todo, é comemorado o Dia Mundial do Rim. Uma campanha internacional de conscientização sobre as doenças renais, que ainda são pouco conhecidas pela população. O interesse de conscientizar que as pessoas possam adotar estilos de vida, procurar assistência médica quando indicado, que protejam seus rins ou diagnostiquem precocemente as doenças renais. Então hoje, aqui no Brasil inteiro, estamos tendo a campanha e essa campanha desse ano vai acontecer em vários locais da cidade. Hoje ela vai acontecer no Shopping Deu Passeio, de 10 às 17h30, e as pessoas da população fortalezense estão convidadas a comparecer se forem pelo shopping. Nós teremos nessa campanha a conversa com profissionais de saúde para saber se você tem fatores de risco para doença renal crônica, a aferição da pressão arterial, do seu peso e sua altura para calcular o IMC e ver se você tem obesidade, a aferição da glicemia para ver se você tem diabetes ou pré-diabetes e, mais importantemente, nós teremos pela primeira vez no Brasil inteiro um esforço da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a dosagem da creatinina, que é um marcador de função renal, que será realizada pelo exame da fitinha com a punção do dedo. É através de uma máquina especializada, né, uma engenharia de tecnologia nova, onde você faz o exame na pontinha do dedo e obtém o resultado na hora, do mesmo jeito que a glicemia, que é um exame que se presta, então, para a prevenção. Os pacientes que forem identificados como tendo fatores de risco ou alteração da sua função renal em fases iniciais, a gente vai ter a oportunidade de estar encaminhando para alguns postos de saúde, algumas clínicas de atendimento nos hospitais escola, nas universidades. Então, não deixem de ir e aproveitar essa oportunidade de fazer a sua prevenção. E é interessante a gente pontuar por isso, porque tem que ter cuidado, tem que prestar atenção, se alimentar direitinho, mas com as dicas para todo mundo, quem está em casa, para deixar o rim seguramente tranquilo, com saúde. Para as pessoas em geral, é importante, a primeira coisa, a base da prevenção da doença renal crônica é a modificação do estilo de vida. É necessário um estilo de vida saudável, onde você tem uma dieta rica em frutas e vegetais, não abuse do sal, não adicione sal aos alimentos que vão à mesa, faça uma boa ingestão de líquidos por dia, não fique desidratado, não se submeta ao risco de fazer cálculos ou infecções urinárias. Além disso, você tem que manter o seu peso bem legal, na faixa a pessoa ser normotrófica, né? E para isso precisa fazer atividade diária, ou pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada. Essa é a quantidade de exercício recomendada pelas sociedades internacionais. Não esqueçam de fazer exercícios. Além disso, uma outra forma de prevenção é fazer nas suas consultas médicas regulares, anuais, se você tiver um fator de risco, quais seriam esses grupos de risco para a doença renal crônica? Principalmente quem já tem um diagnóstico de hipertensão arterial ou diabetes, são os principais grupos de risco. Ou então, história familiar em parentes de primeiro grau. Se você tem alguém com doença renal crônica na sua família, irmão, pai, mãe, procure fazer seu exame regularmente. Adicionalmente, temos os obesos, são grupo de risco, os idosos com mais de 60 a 65 anos, os fumantes, aqueles que tiveram já alguma doença cardiovascular, tipo, eu já tive um infarto, eu já tive um AVC, eu já tive uma doença vascular periférica, então também é grupo de risco. E doenças como cálculos de repetição renais, né, infecção urinária de repetição. Em algumas situações de gestação, seu médico também pode lhe informar, ou em crianças. Então, e também portadores de doenças autoimunes, como lúpus, doenças infecciosas, como HIV, são grupos de risco e devem anualmente, no seu médico, fazer o exame de creatinina,
porque a partir dessa creatinina a gente estima a sua filtração glomerular, a sua função renal, e aí classifica se você tem ou não doença renal, e fazer um exame de urina. O sumário de urina é essencial, porque às vezes a creatina está normal, mas no sumário você tem perda de proteína, perda de sangue, e isso aí vai ajudar na detecção da doença renal crônica. Se você vai ao seu médico e ele não lhe pede esse exame anualmente, e você é do grupo de risco, doutor, vamos fazer o meu exame, ele não vai achar ruim e é importante para a sua prevenção. Obrigada, doutora. É isso, fica a dica para todo mundo. Eu volto com você aí do estúdio, viu, Catiúzia? Muito obrigada, querida. Obrigada aí à médica, a doutora, pelas informações e os esclarecimentos.